Ziel, querido, a palavra é sua. Pastor Ziel, pastor da Igreja Metodista Livre em São Paulo, nosso amigo de muito tempo, e dá esse prazer muito grande para nós outra vez. Obrigado. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos e irmãs. Uma alegria sempre poder regressar a essa casa. Me sinto em casa e poder compartilhar com vocês esse tempo de adoração ao Senhor e da sua palavra. Eu quero entrar nessa festa dos 50 anos. Eu vou convidar pelo meu Facebook, viu, Theo, o pessoal para vir, tá bom? Não prometo vir trazer no carro, mas pelo menos pelo Face eu consigo convidar alguns. 50 anos, uma glória ainda maior. Deixa eu começar pela conclusão do sermão. Se você dormir, você pelo menos pegou a conclusão, enfim. Uma frase que eu gostaria que você não esquecesse no dia de hoje, a partir de hoje. E a frase é a seguinte: o túmulo está vazio, o trono não. Acho que já terminei o sermão. Posso terminar, posso ir embora, né? O túmulo está vazio, o trono não. Não se esqueçam dessa frase. Eu vou explicar por quê. Especialmente no Brasil, nos últimos tempos, nós temos vivido dias caóticos. É difícil você ouvir o telejornal e, ao final do telejornal, ouvir do repórter a seguinte frase: boa noite. E a pergunta é: como alguém pode ter boa noite depois de ter ouvido tanta coisa ruim? Eu, pessoalmente, faço uma dieta de telejornal. Quer dizer, quanto telejornal eu consigo ver na semana? Alguns eu não consigo ver mesmo porque tem alguma coisa ligada ao meu controle remoto que, quando eu aperto, eu durmo. Não sei o que está acontecendo, mas recentemente eu sento no sofá, ligo e acontecem umas coisas assim. Mas eu preciso dosar a quantidade de notícia ruim que eu consigo absorver durante a semana. Porque esse caos que está ao nosso redor acaba determinando a forma como nós reagimos e vivemos. O caos acaba determinando o nosso grau de ansiedade, acaba determinando a nossa agenda, acaba criando pânico, medo, insegurança, e muitas vezes nós esquecemos que o trono está ocupado. E é importante, como igreja, nós recuperarmos a visão, essa perspectiva do Senhor que controla a história, para que a nossa forma de agir na história corresponda a essa realidade de que no trono está o Senhor, o único digno de abrir o livro, o único digno de receber adoração. Então, a frase que conclui o sermão de hoje é essa: o túmulo está vazio, o trono não. Vamos chegar até lá, então. Apocalipse, capítulo 4. Como é que a gente olha para a história a partir do trono? Capítulo 1, nós temos no livro do Apocalipse essa revelação do Senhor. O Senhor se revela novamente à sua igreja, ao seu servo, e por meio de uma revelação renovada do Senhor, Ele renova a vida da sua igreja. Capítulo 2, capítulo 3, vai repetir muitos dos aspectos que são apresentados nessa revelação do Senhor que contém no capítulo 1. Portanto, uma igreja se renova quando tem uma visão renovada do seu Senhor. E é necessário para essas igrejas, nas quais essa carta foi enviada, uma perspectiva nova do seu Senhor, para que ela possa viver de maneira diferente, como estava vivendo. Com exceção de a cada uma das igrejas o Senhor tem alguma recomendação a fazer. No capítulo 4 e capítulo 5, que faz parte do mesmo conjunto desse documento, ele nos dá uma perspectiva fundamental para entender o que vai ser descrito a partir do capítulo 6. Antes de olhar para a história, é necessário restabelecer um pilar. O pilar é que, na história, existe um trono, e esse trono governa a história.
E nesses tronos está aquele que é o único capaz de abrir os livros, é o único capaz de julgar a história, é aquele que tem a história nas suas mãos. Então, a partir do capítulo 6, vai se descortinando eventos, situações históricas, mas que nós não podemos esquecer. Alguns autores dizem que o capítulo 4 e o capítulo 5 são tão importantes porque o 4 quase que resume o Antigo Testamento e o 5 resume o Novo Testamento. O lugar do trono na história e o lugar daquele que está sentado no trono. Vamos então ao capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, 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 é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Amém. Existe uma outra forma de olhar a história. Nós podemos ter uma perspectiva da história a partir da história, ou podemos olhar a história a partir do céu. Nós podemos olhar a história pela confusão do nosso entorno, ou podemos olhar a partir do céu para ter o melhor entendimento do que acontece em nosso mundo. Nós podemos olhar a partir da realidade do conflito, dessa dificuldade de discernir as coisas, ou podemos olhar para a história a partir da soberania do Senhor, desse que governa o universo, desse a quem nada pode frustrá-lo, nada nem ninguém pode frustrá-lo. Então, João diz: eu me achei no Espírito. Essa maneira de olhar para a história é uma perspectiva espiritual. Eu me achei no Espírito. E quando ele se acha no Espírito, ele vê no centro do universo um trono. O futuro só pode ser conhecido por essa revelação dada por Deus. É interessante que no Novo Testamento nós temos 67 passagens que mencionam o trono. Dessas 67 passagens, 47 vezes aparece no livro de Apocalipse. E dessas 47 vezes que aparece no Apocalipse, 12 vezes somente nesse capítulo. Então, o trono é o lugar central também nesse capítulo desse livro. E nós temos aqui, então, em resposta ao que aparece, ao que se revela do trono, a partir do versículo 6, a adoração apropriada. As coisas não são como nós vemos. O Apocalipse nos mostra isso. O Apocalipse é o revelar dessa realidade. Essa é a função da literatura apocalíptica na Escritura. Ela nos coloca em perspectiva daquela realidade da qual nós não vemos, mas o fato de nós não vermos não significa que ela não existe.
Então, o Apocalipse coloca o momento presente à luz de uma realidade que nós não vemos ainda, mas que já é a realidade. E também revela para a gente aquilo que será a realidade futura. Então, a nossa história, o nosso momento de vida ganha uma nova perspectiva, um novo contorno. Nós passamos a olhar a história a partir dessa nova realidade, esse conceito mais amplo de realidade que o Apocalipse nos permite, nos revela, nos Apocalipse, revela essa situação. Nossa percepção da realidade é limitada, mas existe algo além daquilo que nós captamos, e nós não captamos de maneira fácil. A nossa cosmovisão, a nossa moldura, a nossa forma de ver a realidade determina a qualidade, a maneira como nós vivemos. Então, a questão central é até que ponto a nossa perspectiva como igreja, como cristãos, está limitada pela nossa realidade do nosso entorno, que nos cega para aspectos importantes dessa realidade. Então, esse livro, essa carta, nos permite esse aspecto fundamental de ampliar a nossa percepção da realidade. Eu me lembro do Tiago, com 4 anos, nós fomos para o oculista e o resultado é que ele precisava usar óculos. Ele tinha um grau... Bom, lá em casa, todo mundo, quando nascem meus filhos, eu não pergunto se é homem ou mulher, pergunto quantos graus tem, porque todo mundo usa óculos em casa. A gente compra óculos por quilo, né? Quando a gente sai no shopping e passa em frente a uma ótica, a dona dá um sorriso enorme, porque a gente pede por quilo, tamanha a quantidade de óculos que a gente compra em casa. E é uma confusão quando a gente vai para um acampamento, tem que dormir no chão, a gente não sabe quem é o óculos de quem e aquela coisa toda. Mas quando eu percebo que eu estou sonhando e vejo o meu sonho, é que eu estou dormindo de óculos, aí eu logo percebo essas coisas. Mas eu preciso desse recurso para poder olhar para vocês. Sem esse recurso, eu não consigo enxergar bem, nem o que eu escrevi aqui com a letra enorme. Eu preciso desse recurso. E aqui o Apocalipse nos dá uma perspectiva, um recurso para entender a realidade. A maneira como nós vemos a realidade, muitas vezes, é influenciada pela nossa família, pela nossa cultura, pelos nossos professores, pelas nossas leituras, pelas nossas relações pessoais. E aqui o convite para a igreja é que passe a olhar a realidade a partir da perspectiva do trono. Porque, se nós olhamos assim, nós vamos ver a realidade como, de fato, ela é. Então, juntos, o capítulo 4 e o capítulo 5 desta carta nos dão uma visão mais clara, a partir da lógica do céu, da perspectiva do céu, do que acontece e do que deve acontecer na nossa terra. Parece estranho essa afirmação, mas João começa assim o capítulo 4. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. Isso não significa que João estava flutuando no espaço. João estava preso na ilha de Patmos, lugar de presos políticos, de criadores de caso. João tem aproximadamente 80 anos, ele se recusa a adorar o imperador e ele é preso. E preso, o Senhor abre diante dele uma porta no céu. Tem um autor que diz que esse céu é essa parte do universo, a parte na qual se entra por essa maneira espiritual, para olhar a realidade. Então, o Senhor puxa a cortina, chama o João, diz, sobe até aqui. Olha para a realidade a partir dessa perspectiva. Então, João descreve essa nova perspectiva que ele vê, essa nova realidade que ele vê, essa dimensão espiritual, essa visão do céu, que nos dá uma perspectiva mais real. Então, no versículo 1, ele diz, olhe. Essa palavra aqui, na verdade, é um verbo. Nos dois casos que aparece, essa expressão olhe no Apocalipse é muito frequente, né? Olhe e não tenha medo. São duas expressões muito frequentes no livro de Apocalipse. É uma exortação para João. Olhe. É um imperativo. E João vê um trono. Esse trono está no controle do universo. É o lugar de autoridade, o lugar de poder. Muitas vezes, em nossa perspectiva, nós achamos que quem tem controle do universo são os terroristas, são as tragédias naturais, são as tragédias sociais, são os políticos em Brasília, são as tragédias pessoais e sociais, enfim, são os que têm armas na mão. Porque essa é a lógica do nosso entorno. Quem, de fato, controla a nossa história? Quem, de fato, determina a nossa vida? Quem, de fato, tem o controle em suas mãos? E João olha e ele vê um trono. Esse trono não está fora na história, esse trono não está na nuvem, esse trono está ao alcance da percepção de João. Nossos olhos naturais não podem ver, mas diz aqui que ele se achou no Espírito.
E essa é uma perspectiva espiritual da história. E ele viu que sobre o trono, versículo 2, nele estava assentado alguém. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que existe um trono na história e que esse trono está ocupado. É completamente diferente da perspectiva do caos. Existe um trono na história, existe um controle na história, esse trono está ocupado. Para quem está preso por causa da perseguição, e essa perseguição numa expansão crescente, as autoridades cada vez mais corruptas. No ano 57, Nero alimenta os leões com os cristãos. Pedro e Paulo são crucificados nesse período. Ano 95, Domiciano expande o terror, 40 mil cristãos mortos. Timóteo morre de tanto apanhar. João preso em Patmos. Para quem está sofrendo uma realidade caótica, essa percepção de que o trono está na história, no centro da história, e governa a história, dá uma outra forma de ver a vida. Essa visão levanta o ânimo da igreja que recebe essa carta. Não são aqueles que se pretendem controlar a história que governam a história. Na história há um trono, e esse trono está ocupado. Ele começa a descrever, versículo 3, esse que está sentado no trono era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. É uma linguagem de tentativa, de comparação. Ele começa a tentar descrever essas imagens. Não são plenamente descritivas, é uma tentativa de descrever o que ele vê. E essa imagem do sardônio, essas cores que variam dependendo da luz, é uma imagem que sugere beleza, sugere majestade, sugere brilho radiante. Aquele que está no trono está além da capacidade de João de descrever. É semelhante a, se parece a. No versículo 8 desse capítulo, nós vimos que os seres viventes chamam a esse que está sentado no trono de Santo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Pantocratos. O Todo-Poderoso, ele não é vítima das circunstâncias, ele não é vítima das manipulações humanas, ele tem a história em suas mãos. Os 24 anciãos, no versículo 11, diz assim, que ele criou todas as coisas, e por vontade dele, todas as coisas existem. E por todas as coisas aqui inclui Roma, os imperadores, os inimigos, tudo o que existe, criado por ele, e por vontade dele existe. Ou seja, quer seja reconhecido ou não, todo ser deve a sua existência àquele que está assentado no trono. Quer seja reconhecido ou não, todos nós devemos a nossa existência a este ancião de dias. Ele criou todas as coisas e pode voltar a criá-las. Ele criou todas as coisas, a primeira criação, e na mensagem do Apocalipse pode voltar a criá-las, a nova criação. O capítulo 21, versículo 5, de novo a mesma expressão, olhe, estou fazendo novas todas as coisas. Olhe, olhe. Então, aqui nós temos os seres viventes, no versículo 9, entoando um louvor contínuo, do qual a nossa adoração se une e faz parte, dizendo, Santo, Santo, Santo. Essa é a forma de dizer, 3 vezes santo. Se refere àquilo que é mais essencial. Essencial ao atributo divino. Deus é santo, completamente outro, absolutamente outro. No versículo 9 vai dizer, ele era, o que é e o que há de vir. Ele era no início, ele é no presente e será no futuro. Ele é eterno. Então, pense na nossa existência, que é tão breve. Quantas coisas nós vimos na nossa existência que pareciam ter o controle da história e que já não existem mais. Nomes que ameaçavam a história, Mao Tse-tung, Idi Amin Dada, Pol Pot e outros tantos. Homens que se levantaram na história como que estivessem todo o controle da história nas mãos, mas já não têm, já não estão. E aqui no trono nós temos esse que era no início, que é no presente, que será no futuro. Pense nas ideologias que existiam.
que pareciam que não teriam fim, a apartheid e outras tantas ideologias, os muros, coisas que pareciam absolutas, que em uma geração ou em 2 gerações foram destronadas, perderam a sua capacidade de influir, porque ele era no passado, ele é no presente e será no futuro. Pense nas alternâncias dos centros econômicos, as nações que se levantaram na história, os reinos, os impérios que já passaram. No entanto, o Senhor continua. Realidades passageiras. Dependendo de como nós olhamos para a história, dependendo da perspectiva com que nós olhamos para a história, as coisas possuem pesos e valores diferentes. No trono está aquele que nem sequer move a sua mão, o seu comando vem pela sua voz. Pela sua voz. E aí começa uma série de preposições interessantes no texto. Versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Essa linguagem utilizada por João nos leva de regresso ao Monte Sinai. Em Êxodo 19, 16 a 19, nós temos essa descrição. Ao amanhecer do 3º dia, houve trovões, raios, uma densa nuvem cobria o monte, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. João nos leva de volta a essa linguagem. Esse tipo de linguagem, ao longo da Escritura, ressalta o quão maravilhoso, o quão poderoso, o quão santo Deus é. Ele é o único capaz de julgar, ele é aquele que supera o mal. Quem pode contra ele? E ao longo do Apocalipse, nós temos 3 séries de julgamento onde Deus executa suas advertências: os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Todas elas, todos eles, fazendo um eco dessa descrição do versículo 5. Relâmpagos, vozes, trovões. Versículo 5 do capítulo 8 diz assim: houve trovões, vozes e relâmpagos, quando menciona os 7 selos. Quando ela fala das 7 trombetas, capítulo 11, versículo 19, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e temporal de granizo. No capítulo 16, nas 7 taças, de novo, 16, 18 a 21, relâmpagos, vozes, trovões, forte terremoto. Nós estamos lidando com alguém que é magnífico. Esse Deus que nos chama à sua presença, que nos convida para uma relação íntima, é maior que o universo. Devemos ficar atentos, né? Com Deus não se brinca. Do seu trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Depois diz atrás do trono. Nós fomos a partir do trono, agora temos atrás do trono. Ele menciona que atrás do trono nós temos um arco-íris, parecendo uma esmeralda que circundava o trono. A palavra grega utilizada aqui dá essa ideia de algo que circunda. E esse arco-íris é o símbolo da promessa de Deus, de nunca mais destruir a terra com inundação. É o símbolo da misericórdia de Deus, de sua fidelidade. E nós necessitamos dessa perspectiva do trono. Depois de ver o que acontece no trono, esse símbolo indica que aquele que está assentado no trono, todo-poderoso, aquele que é santo, dá boas-vindas ao que não é santo, ao que se aproxima. Nós podemos confiar nesse que está no trono, porque os seus juízos são perfeitos e em misericórdia. Nós podemos sonhar com a nova criação, porque esse que está no trono cumpre com as suas promessas. O texto segue descrevendo, dizendo agora, diante do trono, versículo 5 diz, então, diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E essas lâmpadas acesas simbolizam essa purificação, a cura, que são as consequências de se estar na presença de Deus, na presença daquele que está no trono. João vai usar essa mesma linguagem depois nas suas cartas. 1 João 1,5 diz, Deus é luz, nele não há treva alguma. Essas 7 lâmpadas faz menção a esses 7 Espíritos de Deus.
E esse 7, vocês sabem, é esse número da perfeição, que é completo. Ou seja, o Espírito de Deus está aqui em plenitude. O Espírito de Deus estando em forma completa, completamente acessível, plenamente completo. Então, quais são as implicações disso? Quando nós nos aproximamos do centro de controle do universo, não há engano. Ali há clareza, não há duplicidade, não há manipulação, nem dupla mensagem. Ninguém chega a este lugar e continua da mesma forma. Todos que se aproximam do centro do trono serão transformados. No versículo 6, ele começa a descrever que o mar é como um mar de vidro, claro como cristal. E é interessante ver essa figura do mar ao longo do livro de Apocalipse. O mar, ao longo do livro de Apocalipse, é algo que representa tudo aquilo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que busca superar e desfazer e destruir a obra de Deus. É do mar que sai a besta, no capítulo 13. É a realidade do mal. É interessante ver o relato da criação, que Deus, de forma vitoriosa, supera a força do caos. O mar representa o caos. Nesse contexto, o mito cananeu da criação fala da existência de um mundo que é resultado do conflito entre Baal, o deus da fertilidade, e Leviatã, o monstro do mar, o deus do caos do mar. Esse é o relato cananeu da criação. Então, nos dias de João, as pessoas temiam o mar. O mar representa a força do caos. O judeu não gosta muito de praia. O mar traz um traumazinho para ele. Mas aqui o texto diz: olhe, diante do trono, esse caos, esse mar é claro. Diante do trono, esse caos se submete. Até o caos cumpre os propósitos profundos de Deus na história. Até as forças que se levantam contra Deus cumprem o propósito de Deus na história. O caos é claro, calmo, se submete e cumpre os propósitos de Deus. Quais são as implicações disso? Todos nós conhecemos a experiência do caos. Nós vivemos no meio do caos. Nós sabemos que o caos produz ameaças, pressões sobre nós, impactos sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre a maneira como nós nos organizamos. Mas, diante do trono, esse caos é claro, calmo, se submete e cumpre os propósitos de Deus. O Salmo 89 diz assim: Tu dominas o revolto mar. Quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmas. O caos não vence na história. Então, nessa perspectiva do céu, nós vemos que o mar se agita devido ao pecado humano, devido à ação demoníaca que expressa em lógicas dentro das nações, entre as nações. Essa realidade se torna evidente. É muito interessante quando Jesus inaugura o seu ministério e começa o seu ministério, no relato de Marcos, no capítulo 1, o primeiro que percebe a presença de Jesus é uma pessoa endemoniada no templo. Quando chega ao reino de Deus, o endemoniado diz: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, quando o cristão aprende a olhar para a história a partir do trono, e não simplesmente baseada nos telejornais, nas notícias trágicas que nós ouvimos, na situação trágica na qual nós vivemos, nós aprendemos que, como cristãos, mesmo numa situação difícil, não há lugar para pânico. Porque o trono está ocupado. E porque nesse trono está aquele que tem o controle da história. Diante dele está aquele que até o caos se submete e se torna claro, calmo como cristal.
Nada, incluindo o mar, pode vencer ou superar aquele que está no trono. E é interessante, na descrição que o Apocalipse faz da nova criação, a primeira coisa que se nota é que diz, lá o mar já não existe mais. Essa realidade que se levanta contra Deus, lá já não existe mais. E aí nós temos essa sequência de julgamentos apresentados na história, no livro de Apocalipse. A besta é julgada, o diabo é julgado, a morte é julgada, o Hades é julgado e, por fim, o mar é julgado. Olhe quem está no trono. O caos não vai vencer. Como cristãos, nós somos chamados a ter na nossa visão da história bem presente essa realidade. Nós seguimos a um Senhor que está assentado no trono. Esse trono tem o governo da história. O poder está em suas mãos. Nós não estamos abandonados e impotentes quando servimos e seguimos a esse Senhor. Nós não podemos olhar para a história somente lendo os historiadores do Brasil. Nós não podemos olhar para a economia do mundo somente lendo os jornais que falam de economia. Nós não podemos olhar para a história das nossas vidas só com aquilo que a gente vê no espelho, que os nossos olhos permitem ver. Nós temos que trazer na nossa perspectiva da história essa realidade presente. Há um trono na história e o Senhor está sobre ele. Deus é o único capaz de julgar. Deus é o único capaz de superar o mal. O Senhor nos chama à sua presença, a essa relação íntima, a olhar a partir do trono. Aquele que é santo nos dá as boas-vindas. Aquele que é cheio de misericórdia nos permite confiar nos seus juízos, ter esperança, ter paciência, ter confiança. Nós podemos sonhar com a nova criação. O Senhor mantém e cumpre as suas promessas. No trono está o controle do universo. Nesse trono não há engano. Nesse trono não há duplicidade. Nesse trono não há manipulação. Nesse trono não há dupla mensagem. E todos que se aproximam dele serão transformados. Não há espaço para pânico. Não permita que a sua vida seja um reflexo das má notícias que o nosso entorno conta o tempo todo. Quando você sair na rua para começar a nova semana, um novo dia, peça ao Senhor que lhe permita, no Espírito, olhar para a história a partir do céu, olhar para a história a partir do trono, olhar para cada situação caótica na sua vida, que pode ser pessoal, relacional, familiar, econômica, enfim, qualquer expressão do caos na sua vida, que você, diante desse caos, diz, eu sigo e confio nesse Senhor que está no centro da história, no seu trono, diante de quem o caos se torna claro e calmo como cristal. E aí, a nossa perspectiva da história será bem diferente. Certa vez eu li de um pai que levou o filho até o aeroporto, porque a criança gostava de ver aviões. E a criança viu o avião se aproximando e disse, pai, mas ele é muito pequenininho. O pai ficou em silêncio e falou assim, vamos ver de perto. E o avião veio, aterrissou, e quando encostou, e a criança chegou perto do avião e falou assim, pai, mas ele é enorme. Pois é, visto de longe, parece pequeno, mas visto de perto, a gente tem outra noção de grandeza. Às vezes, na nossa vida, Deus parece pequenininho, porque nós o estamos vendo de longe. É necessário que a gente, como João,
tenhamos esse convite de suba aqui, olhe a história a partir dessa realidade. Não tire conclusões precipitadas sobre a história, ou sobre a sua história, a partir simplesmente daquilo que você vê. Aprenda a orar da seguinte forma: Senhor, diante do caos, me permita olhar do lugar onde o Senhor está. Você vai ver como a sua vida vai mudar. Como a sua desenvoltura, a maneira de caminhar na história, a maneira de enfrentar os desafios da vida, que tem para todos, será diferente. É igual quando a gente é menino, moleque, e arruma briga na escola, porque a gente sabe que o nosso irmão mais velho também estuda na escola. A gente fica folgado na sala, não é? Porque no final o irmão mais velho vem e diz: qual é o problema? Mexeu comigo. E aí aquele que nos ameaçava, quando vê o irmão mais velho, corre, né? Eu nunca tive essa oportunidade, porque eu sou o irmão mais velho. E a minha irmã mais nova é uma menina, embora ela brigue bem, mas não é? Então, quando eu arrumava a briga na escola, eu tinha que dar um jeito de pular o muro pelo fundo para poder sair. Aquelas saídas estratégicas, libertação do Senhor. Amanhã, a gente começa uma nova semana de trabalho. Notícias ruins chegam na nossa mesa. Economia caótica, inflação, recessão, nunca tivemos tão mal no país desde 29. Ou chega o resultado do médico e o exame se mostra pior do que você imaginava. Ou chega o filho em casa com uma notícia ruim, ou você chega em casa e começa a conversa errada, torta, e a coisa não complica, ou você vai tentar parar o carro e bate sozinho no portão, você tropeça no tapete, bate a cabeça no... Enfim, tanta coisa ruim pode acontecer, né? Quem é que faz a nossa cabeça? Quem é que nos dá a perspectiva da história? Como cristãos, nós somos chamados a reconhecer a realidade. No entanto, a realidade é mais ampla do que aquilo que nós vemos. Porque nós sabemos que na história há um trono. E que esse trono não está vazio. Que Deus nos abençoe.